E eu quero falar uma coisa para os irmãos, conversarmos, né? Que Deus tem colocado no meu coração. A Simone até abriu falando sobre Hebreus 11, sobre fé. Fé. A palavra do Senhor é toda baseada em fé. Como a irmã Marisa acabou de nos ministrar, a oração. Só ora quem tem fé. Mas o Senhor tem ministrado ao meu coração. A fé é suficiente para nos salvar. A fé é suficiente para termos uma vida salva. Então é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Porque Satanás tem colocado apostasia. Eu creio, eu tenho fé. E isso tem levado à igreja, muitos irmãos nossos, à perdição, ao esfriamento, saindo da verdade da palavra. Quando sai da verdade da palavra, é uma heresia. E nós vamos conversar que a fé não é suficiente para que sejamos salvos. Amém? Como a Simone leu lá em Hebreus 11, né? Pode abrir aí e botar aí para mim alguém, o Jonathan, né? Hebreus 11, que nos diz assim, 2 depois. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. No 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Os antigos, né, os heróis da fé, como mais abaixo lá em Hebreus 11 mesmo a gente lê, Abraão, Davi, Raabe, né, Moisés, são homens, Jacó, Isaac, são homens que entraram na galeria da fé, homens e mulheres, porque Sara também está. Mas por que eles entraram? Por que a fé, eles alcançaram testemunho através da fé? Eles não apenas creram, mas eles viveram. Eles viveram o que eles criam. Eles praticaram a fé. Eles botaram a fé o que? Em ação. É por isso que eles entraram na galeria. Eles só não creram. Eu creio que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Tá bom, vou dormir. Tá salvo? Por que não está salvo? Porque suas palavras não condiz com a sua vida. Crê em Jesus. Crê que Jesus foi a oferta de Deus ao mundo. Crê em que Jesus morreu pelos seus pecados, mas não vive uma vida condizente. Esses homens e mulheres viveram uma vida condizente com o que eles falavam. Então a gente não tem que ficar aqui sentados. Eu tenho fé. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Abre para mim, Jonas, em Hebreus, em Tiago. Pastor Abel até na nossa reunião de liderança hoje à tarde, ele falou um pouco sobre isso. Hebreus 2. Desculpa, Jonathan, Tiago. Tiago 2. Tiago 2. Eu vou ler do 14 ao 26, mas eu vou ler um pouco rápido para nós não perdermos muito tempo, né? E nos diz assim: meus irmãos,
Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé poderá salvá-lo? Porventura, a fé sem as obras poderá salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Se eu tenho fé, mas não pratico as obras. Continuando. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Tiago retrucando, né? E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago está falando, não tem como você praticar se você não tiver fé. E não tem como você ter fé e não praticar. Quem tem fé, pratica. Quem tem fé, vive condizendo com a palavra de Deus. Quem tem fé, vive condizente com aquilo que prega. Vocês se lembram quando Jesus, quando voltou na sua glória, aqueles homens falaram: Senhor, em teu nome curamos, em teu nome profetizamos. Praticaram as obras? Sim. Mas as obras em si não salvam. Como a fé também sozinha não salva. Eram homens que tinham fé. Homens que ministravam cura, ministravam libertação. Mas o que Jesus falou para eles? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe por quê? Eram homens que tinham ministério, eram homens que tinham fé para curar, mas a vida deles não condizia com o que eles pregavam. Amados, isso é muito perigoso. Há uma linha muito delicada em que nós andamos. Porque a gente pode fazer tantas coisas maravilhosas no nome de Jesus. Porque é o nome dele quem faz. O mundo espiritual se sujeita ao nome de Jesus. Mas eu tenho que andar condizente com a minha vida. Os meus vizinhos, meus colegas de trabalho, têm que ver que eu ando, que eu vivo, eu pratico aquilo que eu sou aos domingos. Eu tenho que andar conforme eu tenho que praticar conforme eu digo. Eu sou crente. É muito perigoso. A fé não pode te salvar. E Deus vai mostrar na palavra dele que só a fé não nos salva. Vamos continuar? Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Os demônios têm fé. Olha que coisa séria. Os demônios têm fé, mas são salvos? Serão salvos. Nisso Deus nos prova que a fé em si não é suficiente se eu não andar condizente com a palavra. Tiago é bem lícito aqui, ó. Os diabos, o demônio também tem fé e estremecem. Porque já estiveram cara a cara com Deus Criador. Já estiveram cara a cara com Deus Todo-Poderoso.
Eles creem e estremecem, porque conhecem melhor do que a gente, amados. O diabo conhece Deus melhor do que a gente. E o Tiago diz aqui, eles também creem, e daí? Eu estou falando tudo isso aqui que eu vou dar uma diretriz para eu chegar a alguém que eu quero falar. Continuando aqui. Vamos pular para o 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. O homem é justificado pelas obras, não somente pela fé. Você pode pensar, que obra é essa? Será que é missões, como a gente tem aprendido na nossa EBD? Está falando sobre missões. Será que é missões? Será que a obra é diaconato? Será que é o pastoreado? Que obra é essa, pastora Márcia? Que obra é essa? Eu falo para vocês, é a sua vida. Quando Jesus falou com aqueles homens, vós que praticais a iniquidade, a obra, a nossa fé tem que gerar o que em nós? Uma nova vida. E essa nova vida vai dar uma consequência no reino de Deus. Essa nova vida vai dar uma consequência na obra de Deus. Não é o contrário. Satanás engana. Começa a praticar a obra que ninguém vai olhar o que você está fazendo. Se inscreve lá no departamento infantil, no diaconato. Vai cantar, sua voz é bonita. Não, amados. É a nossa vida. Em primeiro lugar é a nossa vida. Jesus veio em resgate da nossa vida. Jesus veio em resgate, que a gente tem que trabalhar, tem que estar fazendo as coisas. Está errado. Como o pastor Abel sempre fala, na hora de louvar o Senhor, a gente tem mania de querer resolver tudo durante o culto. Está errado. Não condiz. Porque o nosso Deus é um Deus de ordem e decência. Hora de adorar, vamos adorar. Hora de nos reunir para resolver as coisas, vamos nos reunir. É hora para tudo, como diz ali a palavra. Não somos justificados pelas obras. Nem todos estão praticando a obra. Teve uma vida transformada. Teve um renascimento pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando vocês olharem assim, quem está ativo, porque tem que ter ativos, tem que ter liderança na casa de Deus, tem que ter diaconato, tem que ter professoras, tem que ter, mas orem porque a gente está de frente, que a gente está trabalhando, que a gente está, na frente. Senhor, tem misericórdia, abençoe aquele irmão. Não somos melhores não, amados, muito pelo contrário. Sacrifícios vivos, porque quando a gente bota a mão na obra do Senhor, você se torna um sacrifício. Sabe o que é sacrifício? É você, a qualquer momento, um sacrifício a qualquer momento ele é aniquilado. Isso é um sacrifício, a qualquer momento é aniquilado. E quando nós colocamos as mãos na obra do Senhor, tem que ser com temor, porque o Senhor não quer, o Senhor ele é tão maravilhoso que até vai nos galardoar, mas Deus está muito mais preocupado com o nosso eu, de querer sermos santos, santo no nosso particular, não como aqueles homens. Senhor, nós fizemos a tua obra, apartai-vos de mim, porque vocês praticavam iniquidade. Iniquidade é pecado oculto. Iniquidade é pecado que ninguém vê. Então vamos nos preocupar com a nossa santidade, em buscar ao Senhor. Amém, amados? No 26, para terminarmos.
Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Não tem confusão, não. Não tem confusão. A fé sem obras é morta. Porque eu pratico, porque eu creio. Não tem como você fazer a obra se você não ter fé. Mas a obra não vai te salvar. A fé não é suficiente para te salvar. Mas a fé com obras de uma pessoa que foi regenerada em Cristo Jesus, ela testifica. Ela testifica que Cristo está em mim. Ela testifica que eu fui chamada. Ela testifica onde você estiver, que Deus é com você. Porque tem graça. Não tem só poder. Tem graça. E eu quero falar sobre um homem que, olha, eu tenho a semana inteira pensado. Um homem cheio de graça. Eu dei essas diretrizes todas, porque esse homem, ele viveu a fé. Viveu para o que ele foi chamado. E ele não abriu mão. Ele não quis regalias. Porque a gente vive num tempo que quem serve ao Senhor quer ser servido. E não é assim, amados. O reino de Deus não é assim. Jesus falou, olha, eu não tenho nem aonde encostar a cabeça. Não foi assim que Jesus falou? Eu não tenho nem aonde encostar a cabeça. Eu quero falar de uma pessoa que é João Batista. Já ouviram falar de João Batista? Gente, levanta a mão que já ouviu falar de João Batista. Que homem, amados. Que homem. Olha, eu fico assim, gente, que patamar de fé é essa? Que patamar de fé esse homem teve? Porque humanamente falando, ele era filho de sacerdotes. Zacarias e Isabel, ela não era sacerdotisa, né? Mas ela era filha da linhagem de Arão. Zacarias também era filho da linhagem lá de Arão, sacerdote nato. E quando o anjo Gabriel vem até Zacarias para falar essa profecia que ele teria um filho, e que esse filho iria preparar o caminho do Messias, né? Quando Zacarias recebe essa profecia, Isabel não estava nem grávida. Um ponto para a gente, amados. Vamos profetizar. Vamos profetizar sobre nossos filhos. Porque tem profecia de Deus sobre nossos filhos. E muitas das vezes a gente, num momento, a gente diz palavras que não condizem com a nossa fé. E Zacarias recebeu essa profecia linda. Esse menino será aquele que preparará o caminho do Senhor. Isso, João não tinha sido nem ainda concebido. Quando Zacarias recebeu essa profecia, ele estava em serviço. Quando ele volta para casa, eu confundo um pouco os nomes, que Isabel concebe. Isso é muito tremendo. Era um menino que tinha tudo para viver o quê? As regalias do sacerdócio. Né? João tinha tudo para viver os privilégios que um sacerdote tinha. Mas Deus tinha um plano na vida desse menino. Deus tinha um plano muito poderoso. Né? Aqui diz aqui, olha, vamos ler lá em Lucas 1. Lucas 1.
Nós temos que aprender com João, porque João, ele creu. Ele creu no seu chamado, ele viveu o seu chamado. Do 13 ao 17, que nos fala, né, sobre a profecia. E começa assim: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre, e irá, 17, diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. A profecia sobre a vida do menino João. Eu fiquei assim pensando, meu Deus, João quando aparece no deserto. Quando a Bíblia vai falar novamente de João, João vai aparecer no deserto, sem roupa sacerdotal. Porque as roupas dos sacerdotes era gloriosa. E esse homem abriu mão da glória do homem, porque ele creu e ele viveu. Toda a sua vida, toda a sua obra foi pautada dentro da profecia que tinha para a vida dele. Ele apareceu como? Vestido de pelo e comendo gafanhoto e mel. Quando lá no templo se comia carne, se comia, né, a melhor parte era dos sacerdotes, mas ele cumpriu com o chamado para a vida dele, e me trouxe uma lição ao meu coração. João trouxe um novo sacerdócio. João trouxe um novo sacerdócio, não mais de roupa, mas do homem interior. João, ele quis mostrar para todos que conviviam com ele, queria mostrar para toda a elite sacerdotal da época, que alguém mais importante estava vindo. Alguém mais importante do que as leis, alguém mais importante do que a roupa bonita, estava chegando. Amados, a nossa vida é muito importante para Deus. O nosso sacerdócio, o nosso servir é para poder anunciar que Ele está voltando. O nosso trabalhar na casa de Deus é para mostrar que Ele vem. E João fez com uma excelência. Ele não quis comer nem as carnes. Ele preferiu comer o gafanhoto com mel. Deve ser, né, maravilhoso, não sei. Deve ser bem fortificante, porque sustentou aquele homem no deserto, sabe-se lá quanto tempo. Mas sabe por quê? Ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus: não coma. E Deus supriu no gafanhoto e no mel. Estabeleceu ali o veganismo. Né? Não comeu mais. O novo sacerdócio é de dentro para fora. Né? João, ele estabeleceu, ele nos mostra isso. É um novo, somos sacerdotes do Senhor. Mais importante do que estar fazendo a obra é o seu sacerdócio
diante do Senhor, mas temos que fazer a obra, amém? E a gente sabe que quando quando Josué entrou na terra prometida, não vou sair não, amados, a tribo de Levi ficou sem herdar a terra, não é, amados? Toda a terra foi dividida, todos receberam um pedaço da terra, menos a tribo de Levi, que era a tribo de Arão, que era a tribo dos pais de João. E eu fiquei maravilhada. Sabe por que que Deus, desde a antiguidade, gente, é maravilhoso. A palavra de Deus, ela é profética e vem se cumprindo até os dias de hoje. Os levitas não tinham possessão de terra, porque Deus já pensava no novo sacerdócio, no sacerdócio da igreja. Nós somos sacerdotes, e é um sacerdócio espalhado, amados, não só em Senador Camará, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Deus não deixou o sacerdócio dele num pedaço de terra. De repente, os levitas não conseguiram entender. De repente, os levitas na época, como a gente vê o salmista Asaf, meus pés quase saíram da presença, porque entrou dentro do coração dele a inveja, quase. Por um momento ele se desvencilhou da presença do Senhor e ficou chateado, porque não tinha um pedaço de terra. Mas Deus já estava profetizando sobre a igreja, sacerdócio real, nação santa. Por isso que não tinha, por isso que a tribo de Levi não teve a terra, para não ficar demarcado. É maravilhoso, não é, amados? E está o sacerdócio de Deus espalhado no mundo inteiro, mas porque um homem se posicionou. João se posicionou. Eu vou cumprir o meu chamado. Eu vou ser a voz daquele que está clamando no deserto. E ele foi a voz daquele que estava clamando no deserto. É maravilhoso que Deus fica 400 anos, né? Desde o Antigo Testamento para o Novo, 400 anos sem o povo ouvir a voz de Deus. E quando Deus volta a falar com o povo, é sobre o nascimento de João. Um novo sacerdócio. Uma nação espalhada por toda a face da terra. Amados, é maravilhoso. Tem sacerdócio na França, tem sacerdócio no Irã. Tem. A gente está falando hoje, né, sobre isso, os países que não aceitam, mas tem sacerdócio em todo lugar. Lá também tem sacerdócio real. Deus é muito maravilhoso, não deixou preso a tribo de Levi. O sacerdócio dele ficou espalhado. Aleluia, irmãos. Glórias a Deus. E olha, uma lição que eu aprendi com João também. Porque todos sabiam quem era a mãe e o pai de João, né? Afinal de contas, eram sacerdotes conhecidos. Quer dizer, era o sacerdote Zacarias conhecido e sua esposa Isabel. Eu creio que devia ficar uma pressão muito grande. Ué, João, tu vai ficar aí no deserto? Não é assim que acontece? Você vai ficar aí? É assim que fica na nossa vida. Ué, você vai fazer isso? Ué, vai deixar de fazer aquilo? Porque a gente anda conforme o Espírito Santo manda a gente andar. Amém? Então eu creio que a família ficou. Ué, João, você vai ficar aí? Você não vai sacrificar? Você é sacerdote. Na visão deles, o sacerdócio na visão deles. Você é um sacerdote, cara. Você está fazendo aí no deserto, comendo gafanhoto, comendo mel, podendo estar lá comendo lá que é uma ovelhinha assada.
né? E ele dá uma resposta maravilhosa, amados. Está lá em João 1,29. Bota, Jonatas, faz um favor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. João 1,29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Aleluia. Eis o Cordeiro. Vocês querem um Cordeiro? Vocês querem um Cordeiro? Vocês querem que eu mate um Cordeiro? Vocês não entenderam nada. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira, não é que vai tirar, não é que já tirou, ele continua tirando o pecado do mundo. Que coisa linda! É muito tremendo quando João fala isso. Eis aí o Cordeiro. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Um novo sacerdócio. É um novo viver. Era um homem que vivia de fé. Era um homem que vivia conforme o seu chamado. Ainda que ao redor viessem os questionamentos. Você é filho de Zacarias. Você é filho de Isabel. Você é da linhagem de Arão. Você é sacerdote, ó. Mas ele falou assim: opa, não. Agora, quem deu o cordeiro foi Deus. Quem deu a oferta não é mais vocês que dão a oferta. Quem deu a oferta foi o próprio Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira, continua tirando. Amado, isso é tremendo. Quando você pecar, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Ele não tirou, ele não vai tirar, ele tira agora o pecado do mundo. Esse é o sacerdócio real que nós somos, que nós temos que viver. A nossa vida tem que viver como João fez, o Cordeiro de Deus, Jesus. A igreja é a percursora da volta de Jesus. João foi percursor da vinda de Jesus, mas da volta somos nós. Sacerdócio real, como Pedro fala. Coisa linda, né? Sacerdócio real, nação santa, povo escolhido para anunciar as maravilhas, as grandezas de Deus. Esse é o nosso papel, amados. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. Eu quero voltar um pouquinho, Jonatas. Bota Hebreus 2. Hebreus 2. Aleluia. Olha, amados, isso é um puxão de orelha para a nossa vida. Portanto, está na mesma, acho que está. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Continua. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação,
a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foram-nos depois confirmadas pelos que a ouviram. Porque o povo hebreu tinha se convertido, mas estavam saindo da fé em Cristo. Então o autor de Hebreus escreveu para eles: olha, vamos nos atentar. Igreja, vamos nos atentar para as coisas que já temos ouvido. Que Jesus vai voltar. A nossa vida tem que ser como a vida de João Batista. Conforme eu prego, conforme eu vivo, tem que ser condizente com a palavra. Tem que ser condizente, amados, porque se passar disso, vem do maligno. É engano, é mentira e vira apostasia. Sabe por quê? Porque vai esfriando. Ninguém percebe. Ninguém percebe. E isso vai minando a nossa fé. Agora, quando a gente vive conforme João Batista, segurou o seu chamado. A obra não salva. A fé em si mesma também não salva. Mas a obra que é feita através da fé em Cristo Jesus, oh aleluia, ela demonstra que eu sou salva em Cristo Jesus. Ela demonstra que nós somos salvos em Cristo Jesus. É diferente. Porque a gente pode continuar fazendo a obra e praticar a iniquidade. Quer dizer, a obra não salva. A gente pode crer e não fazer a obra. Mas como o Tiago falou, até os demônios creem. Então temos que ter uma vida o quê? Pautada. Fé e obra. Obra e fé. A nossa vida tem que estar em equidade. O nosso particular, na minha casa, no meu trabalho. Sermos testemunhas, como João Batista foi. Olha, ele é o Cordeiro de Deus. A gente que fala, olha, Jesus é o Cordeiro de Deus. Não mudou o discurso sacerdotal, não. Não mudou o discurso, não, amados. É o mesmo discurso de João Batista, é o nosso. Olha, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus salva. O Cordeiro de Deus liberta. O Cordeiro de Deus vai voltar. Esse é o diferencial da igreja. Que João não pregou, mas é cabível a nós pregarmos. Ele vai voltar. Amados, essa é a nossa fé. Nós temos que viver com essa fé. João viveu com a fé de que o Messias chegaria. A igreja vive com a fé de que Jesus vai voltar. Esse é o anelo. Isso é o que impulsiona a nossa vida a fazer a obra de Deus. É isso que impulsiona a nossa vida, a volta de Jesus, a gente querer ser perfeito. Pastora, é impossível ser perfeito. Mas eu lembro sempre de Deus falando para Abraão: Abraão, anda na minha presença. É a presença que nos aperfeiçoa. Sabe por quê? A presença vai nos tirar do erro. A presença vai nos tirar do engano. Se eu andar na presença do Senhor, se nós andarmos na presença, nós seremos perfeitos. A gente quer esperar a perfeição quando formos transformados. A perfeição vem dele. A palavra do Senhor diz que nós somos o quê? Vasos de barro, a excelência é dele. É isso que nos faz perfeitos, amados. Não é o que fazemos, não é o que somos, não é o que sabemos fazer, sabemos cantar, sabemos limpar. Não é. É a presença do Pai.
Então, amados, isso eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A fé. Mas a fé vindo acompanhada de obras. Nessa gente lê, tem um pedacinho de Tiago, que Tiago ainda fala assim, que a fé de Abraão foi aperfeiçoada quando ele levou Isaque para seu sacrifício. A fé de Raabe foi confirmada porque ela agiu. O que isso quer dizer? Que fé sem ação é morta. O povo de Deus não é um povo morto. Um povo de Deus foi chamado para ser sacerdócio real, para anunciar as grandezas, o poder de Deus. Amados, se vocês não estão praticando a obra do Senhor, quando eu digo obra, eu já falei, não é a obra no templo em si. Isso não engana Deus. Pode enganar o homem, eu digo a obra da sua vida. A obra do seu viver. Tem que condizer com a santidade de Deus. Tem que condizer com o perdão de Deus. Tem que condizer com as maravilhas de Deus. Tem que condizer que eu creio que Deus enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, isso é um convite de Deus para a igreja. É um convite de Deus, igreja, desperta. Eu recebi certa vez uma revelação de Deus sobre isso, quando na Bíblia diz, o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Mas sabe o que é Espírito e a noiva dizem vem? É para nos atentar. É para a gente falar, vem Jesus. Vem Jesus. É para a gente se autoanalisar, para a gente se auto-saber que Ele vem. Ele vem, amados. Aleluia. Eu quero pedir a oportunidade ao pastor Abel. O pastor Abel pode vir também para orar, amados. Vamos ficar de pé. Vamos orar, vamos falar, Senhor, eu não quero ter uma fé morta, não. Eu quero ser como João.